Bom dia, pessoal! Bem-vindas à semana especial do Dia das Mulheres. Eu sou Fernanda Miaziro e eu ensino mulheres 40 a mais a sair do sedentarismo, emagrecer e ter mais disposição em 21 dias com treinos de 30 minutos. Então, durante esses dias, do dia 6, 7, 8, 9, 10, nós teremos lives com convidadas, tá? Mulheres que me inspiram, mulheres que eu posso considerar que são umas mestras para mim, e elas vão compartilhar aqui todo o conhecimento delas. Hoje eu vou ter a honra de compartilhar essa live com uma psicóloga, a Carla Niland. Ela também é uma aluna minha do programa e eu a conheci dentro do programa e ela faz um trabalho incrível com mulheres. E hoje nós vamos falar sobre as mulheres nos dias de hoje, né? E aí na terça-feira também vai ter uma live comigo, uma vivência prática. Na quarta-feira nós vamos ter uma live com a Monja Coen, falando sobre o Dia Internacional da Mulher, uma reflexão sobre o feminino. Na quinta-feira tem uma live comigo, a mulher e o seu autocuidado. E na sexta-feira nós vamos ter uma live com uma terapeuta, uma amiga minha também maravilhosa, a Diana Prenzinet, e ela vai falar sobre o sagrado feminino e como nos conectarmos com essa energia. Então, pessoal, aproveitem porque realmente durante esses dias a gente vai ter vários insights, várias aprendizagens aí que a gente vai levar aí para nossa vida. Deixa eu ver aqui se a dona Carla já está aqui. Muito bem, muito bem. E vocês, pessoal, já se inscreveram na Semana Show Sedentarismo? Olá, dona Carla. Oi, bom dia. Bom A dia, todos, Carla. Tudo bem? todas. Bom dia a todas que estão aí e a todos que estão por aqui. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Boa semana. Olha a Conceição aí. A todos Muito eu bem. desejo uma ótima semana. Ô, Carlinha, o seu microfone ele tá um pouco baixo ou você tá falando baixo? Eu devo estar falando Tá, baixo. porque assim Melhorou? melhorou. Melhorou. Muito bom. Ele estava, acho que, trancado na roupa também. Muito bom, pessoal. Já fiz a introdução inicial. Agora com o pessoal aqui da Carla. Então, muito bem, pessoal. Bem-vindas essa semana. Uma semana especial em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. E durante esses dias, esses 5 dias, nós vamos ter lives especiais. E eu tenho 3 convidadas para compartilhar comigo. E hoje eu tenho a honra, agradeço imensamente, Carla, pela partilha. Eu imagino que vai ser uma live muito rica. E vamos lá conversar sobre a mulher nos dias de hoje. Mas antes, eu quero que você se apresente, né? E que antes as meninas que estão aqui com a gente, a mulherada que está aqui. Pessoal, tem um aviãozinho aqui. Compartilhe essa live com mais mulheres, porque eu tenho certeza que vai agregar bastante. Então, vai lá, aperta lá o aviãozinho, chama mais pessoas, convidem essas mulheres para vir para cá. E é isso. Mas vamos começar, né, dona Caro? Então, vamos. Bom, sou Carla Niland, sou psicóloga, formada há 300 anos, muitos. Sou psicanalista vincular e trabalho O que assim, você é? Psicanalista o quê? vincular. O que é psicanalista vincular? É quem trabalha com vínculos, porque Hum. a gente não é nada sem estando sozinho, né? E é uma psicanálise específica que o Isidoro Bernstein, junto com Silvia Gomel, desenvolveram na Argentina, em Buenos Aires. E eu tive a honra de ter aula com eles. Ele já faleceu, né? Um mestre. Né? E é uma psicanálise que trata daquilo que a gente, quando se junta com o outro, né, num vínculo, forma, que seria quase que um terceiro. Né? Uma coisa é quando a gente é sozinho, outra coisa é quando a gente é com o outro. Uhum. Né? E esse outro, seja o outro
parceira, parceiro, filhos, mãe, pai, né? Ele nos constrói. Então, a gente se constrói a partir das relações sociais, né? A gente não é um ser sozinho. Aliás, ser humano é um ser para viver em grupo, né? É um ser social, como a gente diz, né? Então, a gente vive em grupo. Por isso que funcionam as lives, por isso que funciona, mesmo que virtualmente, né? As aulas, né? O programa, né? Porque a gente vive com o outro e a partir do outro. Né? Então, eu às vezes brinco assim, imagina andando na rua e ninguém te olha, Né? ninguém te dá um oi, nada, as pessoas não te veem, não sabe se está morto ou se está vivo. Né? E para as mulheres, mais especificamente usando o tema das mulheres, né, a invisibilidade, ela é muito frequente. A partir de uma certa idade, mais ainda. Porque a gente vive numa estrutura patriarcal de um jeito ou de outro. A gente vive nessa estrutura. Né? A gente segue nesse patriarcado e reproduz muito frequentemente sem se dar conta. Né? E a invisibilidade, ela é terrível, né? Porque ela te deixa numa situação de inexistência. Então, quando a gente começa a cuidar do corpo, né? Cuidar de si, se olhar, fazer um bom café da manhã, né? Cuidar de si, fazer exercício, sentir o seu corpo, a gente, no mínimo, sai da invisibilidade para si mesma. Sim. Tá? Porque se tem algo que é terrível para uma mulher, e mesmo para os homens, mas isso é muito típico das mulheres, é se permitir ser invisível. Né? A gente não pode se permitir ser invisível a si mesma. Sim. Tem que poder se olhar, tem que poder se ver. E às vezes é através da arte, né? Através do conhecimento do corpo, do exercício, tá? E da arte também. Né? Brincar de se retratar, eu não estou falando de selfie, tá? Eu estou falando de autorretrato. Se retratar, se expressar, se dizer de si. Tá? Então, são formas de sair disso. Né? Não pode ficar só com dor. Eu só sou visível para minha dor. Sim. Aliás, mulheres, se a gente vai perdendo musculatura, a gente realmente só sente dor. Só é visível através da sua dor Mas física e emocional. É que muitas pessoas usam a dor como uma forma de ser visível, né? De chamar a atenção. Claro, Sim. claro. E o problema é que essa dor, ela acaba tornando a pessoa invisível. Porque as Sim. pessoas começam a desconsiderar a dor. Uhum. E a gente não pode esquecer que a dor está diretamente ligada, né, às questões emocionais também. Elas andam juntas. Né? Claro. A gente não é um ser partido. Estão falando Fala. que o som tá baixo. Gente, o som para mim tá ótimo. Vejam se vocês que não estão com o celular baixo. Aumenta aí o volume, porque para mim tá perfeito. Eu tô ouvindo. Não acho que tá ruim, tá? Olha, eu aumentei o máximo que eu pude aqui. Não. Agora sim você colocou mais perto, mas tava bom, não tava ruim. Pois é. Mas espero que tenham escutado mesmo embaixo. Não, Espero eu que tenham escutei. conseguido escutar. Deu sim. Muito bom, dona Carla. Já estava na sua apresentação, já fez uma introdução, já entregou um conteúdo aqui pra gente que pá, né? Mas vamos seguir aqui com a ideia, não que não esteja alinhado, mas eu acho que está. Mas eu quero saber, vamos falar da mulher hoje? Qual é o papel dessa mulher hoje? Então, por exemplo, eu já comecei meu dia assim, ó. Já acordei, já dei minha aula, tô aqui fazendo live, daqui a pouco eu já vou acordar meus filhos, né? Então, eu acho que as mulheres, não sei se todas, mas eu acho que a gente tá um pouco sobrecarregada, tá certo dizer isso? Ou nós sempre fomos sobrecarregadas?
Eu acho que as mulheres sempre foram sobrecarregadas e se habituaram em Isso, estar isso. sobrecarregadas, né? E, então, trabalha, muitas ficam em função dos filhos e precisam, porque às vezes tu não tem outra maneira, principalmente mulheres que não têm uma rede de apoio, tá? E aí a sobrecarga ela vai acontecendo aos poucos e de tal maneira que ela não se dá conta que está sobrecarregada. E aí eu fico. E o corpo mostra, né? Porque começa a ter problema para caminhar. Porque caminhar, se a gente caminha para frente, caminhando, parece que vai cair, né? Às vezes eu vejo umas mulheres que se percebe tão pesado que parece que vai cair, sabe? Uhum. Então as mulheres eu acho que se sobrecarregam e não se dão conta. Boa parte não se dá conta. E eu acho muito engraçado quando diz, meu marido não me ajuda. Como assim ajuda? Se tem filhos, não é ajuda. Se está morando junto, não é ajuda. É compartilhar. Né? Então a gente tem que aprender que a gente precisa usar a palavra compartilhar e não ajuda. Tá? Mas Porque se estamos condicionadas a isso, se vivemos numa sociedade patriarcal, como a mulher verbaliza isso? Entendeu? Como ela vai verbalizar isso para o outro? Olha, você tem, antes não é de, me ajuda, mas você compartilha. Fernanda, antes de falar, tem que se escutar. Porque a gente só consegue falar quando traz a consciência, quando se escuta. Tá? Então, é importante que possa se escutar e, a partir daí, poder dizer, olha, eu não quero que tu me ajude, eu quero que a gente possa compartilhar. O que acontece é que muitas vezes as mulheres, por um bom tempo, acabam financeiramente recebendo menos, porque estão muito dedicadas. É gestação. Eu não estou nem falando das questões sociais e culturais, que a mulher já entra numa empresa, em Aham, geral, ganhando um pouco menos. Tem várias pesquisas mostrando isso, uhum, né? Que as mulheres ganham menos que os homens no geral. sim. Tá? E em cargos altos também, né? Não, independe. Um Sim. executivo e uma executiva, ela tende a ganhar menos. Uhum. E para chegar até lá, ela precisa se esforçar muito mais. Muito mais. Né? Então, além disso, isso também é sobrecarga. Porque tu tem que te dedicar mais ao trabalho para ter reconhecimento. Né? E tu tem que poder, ainda por cima... Ó, passando no helicóptero. Eu garanto que isso... Aí, deu. Nem eu escutei. Ai, que bom, porque eu não conseguia mais falar. As mulheres, elas acabam sobrecarregadas, porque elas ficam com o filho, cuidando muito mais em geral, estando mais envolvida com a casa, com a coordenação da casa, com as coisas que precisa comprar, com as coisas que precisa ajustar, e ainda em geral ganhando menos, porque elas estão dividindo o seu dia, a sua energia com todos esses outros afazeres. Materno, a mulher que trabalha, as mulheres têm muitos papéis, né? E tô falando isso por mim também, tá? Eu também, quando tinha minhas filhas pequenas, eu não tinha o tempo que eu tenho hoje, né? Às vezes eram 11 horas da noite, estava eu arrumando a mochila delas para levar para a escolinha, para levar para a creche, escolinha, enfim, às vezes tinha que ir cedo. Né? Então, assim, a gente dorme menos, a gente levanta mais vezes durante a noite, a gente trabalha mais, cuida das tarefas da casa. Então, tem que partilhar. E muitos homens já estão ligados nisso. Então, tem que verbalizar, sabe? E acho que isso tem que ser junto. Mulheres têm que poder se juntar mais. Né? Ser menos crítica com as outras também. Sim, Né? sim. Por algum motivo, e é o motivo em geral do patriarcado, as mulheres fazem muitas críticas às outras É, mulheres sim. e desqualificam muito. Isso tem muito a ver com as questões internas do sentimento de desqualificação que projeta na outra. Então,
Quantas vidas a gente tem, afinal? Eu só me lembro de ter essa, eu não me lembro de ter outra. Como é que eu quero viver essa vida? Eu quero partilhar com meu parceiro, com minha parceira, né, a minha vida? Ou eu quero só que me ajude nas tarefas? E também tem uma outra coisa. A gente também tem que aprender que homens são diferentes de mulheres, né? Se vai querer alguém que faça tanto quanto, não é com um homem, né? Porque não tem jeito, né? Os homens, pela questão corporal, inclusive, o corpo é para fora, o prazer vai para fora, né? É para o mundo externo, né? Isso é uma questão física. O prazer está fora, está para fora. A mulher é para dentro, né? O prazer, o, o, o objeto, digamos assim, ele é internalizado. Então, sente diferente do que sente o homem. A mulher é mais silenciosa, muitas vezes. As pessoas falam muito, mas as mulheres precisam conversar com outras mulheres, senão não consegue partilhar. Tem pesquisas e estudos mostrando que as mulheres precisam muito mais amigas, né? E precisam muitas amigas, e precisam compartilhar com as amigas, muito mais do que os homens. Os assuntos das mulheres são de sentimentos. Né? São de sentimentos. Esse final de semana, no sábado, minha filha, eu estou em São Paulo. Então, minha filha e meu genro saíram porque ele estava de aniversário. Eu fiquei com minhas netas e com uma amiguinha da minha neta de 6 anos, da Sofia. O assunto delas era de sentimentos. No lanche da manhã, falávamos sobre sentimentos. Oi? Sentimentos? Elas têm 6 anos. E como é que elas se sentem diante de tal situação, diante da competição, se perde, como é que sente, como é que se está perdendo, tá jogando futebol e perdeu, como é que se sente? Elas não estão falando elas estão falando de sentir. Elas têm 6 anos. Então é muito importante que as mulheres se deem conta do quanto elas precisam falar do que sentem, do quanto elas precisam estar com as outras. Porque quando a gente não está com a outra, a gente está só. Uhum. Não sei se eu estou desviando, mas estou aqui, são Não, nem imagina, 8 horas da manhã, estou né? acordando. E Nem já tomou o fiz café. não, está aqui o café parado. Eu tô tomando meu mate para poder Pois é, ficar aqui bem animada. vi que agora tu é adepta do mate. Sou. Você acha? Tô viciada nisso. Ah, é vicia. Ele liga, né? Ó, gente, para quem quiser seguir, tem o @saudedalma, né? Uhum. Que é onde eu coloco mais as coisas profissionais. Mas já tô cá pensando que eu vou abrir meu Instagram, que é o meu nome, É. underline psicóloga, né? É a Carla Nilan, underline psicóloga. E depois eu adiciono, porque ele é fechado, depois se alguém quiser seguir, eu vou colocando lá. Se não, é o Saúde Dalma. E vai ter, vai ficar salva assim. E além disso, tem o canal no YouTube que tem vários vídeos, né? É Vai que ter daí, vídeos lá. isso, porque no YouTube é pela Web Rádio Papareia, Ah, tá. @Web Rádio Papareia, que é uma rádio do Balneário Cassino, é uma rádio comunitária, né? E aí eu tenho feito programas toda segunda-feira às 8 da noite, né? Hoje até vai ter programa às 8 da noite, vai ser a Cristiane Leite, que ela é assessora de uma deputada, agora deputada, Dayana Santos, né? Que é uma deputada negra, e deputada federal negra, e faz parte do grupo LGBTQIA+. Tá? Então, é bem interessante, porque são conquistas muito importantes. Tá? E com a Michelle Zait, que é da área da literatura, da arte e educação. Então, vai ser interessante. Vai ser um papo bacana com duas mulheres
interessantes. Né? Carla, fala para mim dessas conquistas importantes. Eu acho que é bem interessante também ouvir isso no dia atual, né? Pode ser que eu fale uma bobagem, mas sabe uma conquista importante para mim? É conseguir fazer um roll-up sem precisar apoiar o pé. Né? É poder eu levantar sem sentir dor nas costas. Tá? É poder sentar sem precisar me apoiar. Quando o corpo, e aí eu estou falando para as mulheres que já estão entra alguma coisa, tá? Quando o corpo começa a gritar, a gente tem que escutar. Né? E a gente tem que tratar como trata a mente. Né? Então, ter conquistas corporais é tão importante quanto mentais e sociais, acadêmicas, profissionais. A gente é mais, como eu disse assim, a gente é muito para dentro, né? Eu não sei por que as mulheres dizem assim, ai que saco, por que elas não dizem ai meu útero, né? Porque é uma coisa tão óbvia, né? Né? E vê, a gente reproduz nas mínimas coisas o patriarcado, né? Nas mínimas palavras. Então, eu acho que essas conquistas atuais, elas estão muito ligadas a não sentir culpa. Eu vejo muitas mulheres jovens que têm filhos pequenos, que não estão em plena atividade profissional, se sentindo muito culpadas de não estar, ou no mínimo ambivalente, sabe? De não estar conseguindo produzir da mesma maneira que sempre produziu. Uhum. Não vai produzir. Então, não sentir culpa por estar estando com os filhos e sabendo que esse momento é único. Filho cresce e o tempo passou, né? Então, poder curtir, eu acho que a maior conquista para as mulheres é estar presente naquilo que elas estão fazendo agora, não pensando lá para frente. Né? Não é que não tenha que ter projeto. Tem, tá tudo certo. A gente tem que ter projetos. Os projetos de vida, eles são prospecções importantes para a gente. Tu tem um projeto, isso é pulsão de vida. É energia colocada em desejo. Tá ali, conquistar, fazer coisas boas para si, para os outros, não importa. Projetos. Tá? Projeto é sempre pulsão de vida, é para frente. Mas se essa mulher puder estar fazendo aquilo que ela está fazendo agora, naquele momento, inteira, né, isso é uma conquista. Porque a gente vive numa sociedade de produtividade. Tem que estar sempre produzindo, fazendo, e a gente tem que ter cuidado com isso. Né? Porque a gente acaba se perdendo quando tu está pensando sempre em produzir, tu acaba se perdendo do momento que tu está. Uhum. Então, acho que quando uma mulher consegue estar centrada naquilo que ela está fazendo agora, ela já está fazendo uma grande coisa, já é uma grande conquista. Eu não vejo que as conquistas tenham que ser grandes, eu vejo que as conquistas têm que ser pequenas no cotidiano. São gotas de felicidade. As pessoas falam tanto, a gente diz assim, gotas de felicidade. Mas gota de felicidade é isso, né? É estar presente no que está fazendo. É a gente estar inteira, tu, eu, nesse momento, com o que a gente está fazendo. Né? É o poder estar olhando, falando contigo, vendo que tem pessoas assistindo, que elas possam refletir, que essas mulheres possam fazer uma reflexão acerca de si, né? Do que querem para si e do que estão fazendo para si. Né? Uhum. Quando a gente consegue juntar o que a gente deseja com o que a gente faz, a gente tem que estar inteira. Ali é felicidade, né? Conquista. Pequenas, nossas conquistas, não, as conquistas humanas, elas não têm que ser grandes. Outro dia, quando eu peguei o avião, agora eu tenho a vantagem de entrar na fila da prioridade, né? Então,
tem que aproveitar a fila da prioridade. Aí diz um senhor que tinha ido visitar a neta em Porto Alegre. Ele disse assim, porque a única coisa que importa com a idade que a gente tem é estar vivo, eu já estou feliz de estar vivo. Eu fiquei pensando e eu disse para ele, é uma grande coisa estar viva, mas a vida nos oferece muitas possibilidades. O que a gente faz com a experiência que a gente tem, vai tendo ao longo da vida, e o que a gente faz com a vida que a gente está tendo hoje, né? Eu confesso que eu achei que ele era um pouco deprimido, assim, né? Mas não é só estar vivo, é mais que isso. É o que a gente faz com a vida que a gente tem, com o corpo que a gente tem, né? E a vida passa rápido. Ontem eu tinha 6, né? Agora eu tenho mais de 60. Né? Tenho uma neta de 6. Né? E o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu quero da minha vida? Né? E quando a gente está em crise, isso que é o bom da crise, né? A crise é processo. A crise vai passar. Mas o que tu vai fazer nesse momento desse processo? Aonde tu quer chegar? Que barco é esse? Porque outro dia uma pessoa me disse assim, não importa exatamente o porto onde tu vai chegar, importa o barco que tu tem e o que tu leva nesse barco. Bom, o que a gente está levando no barco da vida, no corpo, no barco corpo, né? O que a gente quer levar? E quando e tomar consciência disso, eu acho uma baita conquista. Né? Essa questão da consciência de se dar conta da vida da gente, de se dar conta do que a gente está fazendo com ela. Eu garanto para vocês, realmente a vida passa assim, ó. A Claudane disse ali que a Carla é maravilhosa, mas ela também é. É uma mulher, uma pessoa incrível, ela. Uma pessoa que cuida de búfalas, né? E fica contente com cada bebê búfalo que nasce. Né? Então, assim, simples, mas é lindo o trabalho que eles fazem. Né? É de um cuidado imenso. Isso é conquista. Né? Tu tá em contato com aquilo que tu tá fazendo. É conquista. Levantar de noite para cuidar. Essa noite minha neta pequenininha, ela sempre chama mãe. E eu fiquei feliz da vida que ela chamou a avó. E eu, obviamente, que durmo no quarto com elas, né? Não seria diferente. E aí eu dei aguinha para ela e ela dormiu. E eu pensei, pô, que baita conquista, né? Né? Ela aceitou tomar aguinha comigo e dormiu. Pronto. Né? Isso é uma conquista. Então, o que é exatamente conquista das mulheres? Né? É poder se sentir feliz com o que está fazendo. Eu acho que eu acho que é a maior conquista, sabe? É respeitar o corpo que sangra todo mês. É conquista. É decidir que não vai sangrar todo mês e que vai tomar anticoncepcional e, enfim. Né? Ok, é uma conquista. O corpo é dela, ela faz as escolhas. Isto eu acho que é uma questão importante para a mulher. Ela ser dona do corpo dela. Porque se tem uma coisa que o patriarcado faz com muita facilidade, é destituir o corpo da mulher. É tornar o corpo um objeto. Né? Esse objeto corpo é única e exclusivamente da mulher. É dela, de mais ninguém. Né? Então, é isto que a gente tem que bancar. Né? Se apropriar. E quando tu propôs o teu programa e tu faz as tuas propostas de trabalho, acordar de manhã, por exemplo, e fazer aquele exercício de alongamento que eu faço todas as manhãs. Né? Eu acordo e faço o exercício. Né? Porque acordo o corpo. Nem sempre eu consigo fazer o programa. Mas
eu me abaixo diferente. Eu me alongo entre um paciente e outro. Eu faço coisas que eu não fazia antes, né? Então, assim, vai aprendendo que o corpo é teu, que tu tem que cuidar e que tu tem que ter força. Aí tô dirigindo, né? Aciona o centro, fica reta, não fica solta no banco. Pequenas joias, pequenas falas preciosas. E quando a gente começa a escutar a fala das outras mulheres, as mulheres trazem muitas preciosidades. Eu não estou destituindo os homens das suas falas, tá? Acho que a gente não tem que competir, por isso que eu disse no começo, são formas diferentes de sentir a vida e de perceber a vida, né? Sim. O corpo é muito mais para fora, outro é muito, a da mulher é mais para dentro, né? Eu só penso que a gente tem que parar de dizer ai que saco. A gente tem que começar a dizer ai meu útero, né? É cuidar as falas que tem, né? Eu não sei até que horas que a gente vai, Fernanda. Não, Tô... tá ótimo. Eu acho que tá maravilhosa aqui. Você que tem que ver o seu tempo. Mas eu acho que eu tô ouvindo aqui tudo que ela tá falando, porque é um ensinamento, um baita ensinamento, né? E faz todo sentido com a minha proposta também de trabalho. Porque quando eu escuto de vocês, né? Porque um dos objetivos do meu trabalho é vocês ganharem disposição para o dia de vocês, para a vida de vocês. Porque quando a Carla fala de pulsão corporal, de um desejo de realizar alguma coisa, não é só no sentido profissional, essa pulsão de vida. É o desejo de você se movimentar para você, de você acordar disposta para você, né? Você se conectar com esse corpo e entender que esse corpo não é uma máquina, entender que esse corpo não é um objeto e que você precisa integrar esse corpo. Então, quando o meu convite para essas mulheres que estão aqui, eu falo, acordem cedo, faça 30 minutos de exercício físico todos os dias, integre esse corpo, porque elas se queixam que não tem motivação, que se sentem preguiçosas, que nananana. Então, tem que fazer um movimento com o corpo, porque a partir do corpo que é mais denso, eu consigo ir para um mais sutil, né, Carla? E eu consigo ativar dentro do meu corpo essa energia do pulsar. Então, se você hoje está lá estagnada, às vezes está sem motivação, até sem muitos desejos ou sem essa pulsão vital, movimenta o corpo. Né? Fica com os pés no chão. Ah, movimenta. E aí você Fernanda, eu acho que esse movimentar o corpo, ele começa quando a gente acorda, né? Logo que eu iniciei, antes, teve aqueles 21 dias, né, que tu faz, né? E aí tinha umas falas da monja, e foi muito interessante porque ela trazia muito esse acordar e acordar os músculos, né? Pela manhã, de pressionar de baixo para cima, de cima para baixo, essa coisa de lembrar que a gente tem músculo, de lembrar que a gente tem corpo. Por isso que eu disse assim, as mulheres se destituem do corpo e ele vira apenas um objeto. É tudo em função de um corpo conforme os padrões. Não, a gente tem um corpo que ele tem que ter músculo, ele tem que estar acordado para a vida, né? E eu acho que isso é uma coisa que o programa faz, porque a gente não está fazendo para mostrar para ninguém, a gente está fazendo para si. É o fazer para si, né? E isso é de um prazer gigante, né? Quando a gente faz as coisas para a gente mesma. Né? Com certeza. E são pequenas conquistas, e é isso que eu falo para as alunas. Pequenas conquistas, gotinhas de felicidade todos os dias, porque o exercício físico ele tem essa condição, né, hormonal, né, de liberar essas gotinhas de felicidade e você, na verdade, se presentear com isso, né? Eu pergunto para as minhas alunas, normalmente vocês se presenteiam com momentos para vocês? Ai, muita gente não sabe dizer isso. Até me perguntaram, se eu compro bolsa, roupa. Não, não é só questão material, mas se você
tem um presentinho para você. Então, sei lá, eu falo para elas, porque muita gente não gosta de fazer exercício, achar chato, monótono, enfim. Aí eu falo, tá bom, então vamos construir, fazer com que esse exercício se torne prazeroso. Então, toda vez que você vai fazer esse esforço de acordar e se exercitar, se presenteie depois. Ah, mas como? Com o quê? Com um banho gostoso, com um café da manhã saboroso, né? São coisinhas tão simples e que, assim, a gotinha de Respirar. felicidade é tudo, né? Hã? Se dá conta de como é, assim, o poder respirar aliviado, sabe? Sim, sim. Sentir o corpo, né? Sentir o pulmão se encher de ar, sabe? É o banho, o café, os pequenos prazeres da vida. Eu acho. A gente tem que parar de achar que a vida é isso que eu estava falando antes, assim, essa questão da produtividade, da superprodução, nos leva a pensar que a gente precisa consumir, né? Então, Uhum. eu vou comprar um sapato, comprar uma bolsa, me dar de presente, não sei o quê. Não, uma caminhada, né? Um chá, vai tomar um café na padaria, né? Coisa bem boa poder tomar um café descansado. Se dá um almoço saboroso, né? E Sem saudável, pressa. né? Sem pressa, comer uma maçã, um chá diferente. Aliás, uma pessoa perguntou que chá que tu estava tomando é chimarrão ou mate, né? E pequenas coisinhas que a gente faz no dia a dia, né? Pentear o cabelo com calma, sabe? Não, tem que sair correndo. Não, aquele pentear o cabelo com calma, né? Cuidar do cabelo, cuidar de si, né? Eu já te disse, para mim, eu poder não apoiar meu pé num rolar foi a maior conquista do planeta, né? Simples, né? Simples. Mas é, é tu saber que teu corpo tem condições. E aí eu brinquei outro dia de levantar com minha neta no colo, né? Deu certo. Levantei com ela junto. Eu digo, olha aí, ó, tá indo bem, né? Então, assim, a gente... Ali uma pessoa disse se maquiar, passar perfume. Exatamente isso. Essa coisa do tempo. Mulheres são mulheres do tempo. As mulheres são do tempo. Elas precisam de tempo. A gente não tem esse ritmo de fazer as coisas na correria. Vê, se a gente for pensar como é que surgiu a agricultura, alguém já se perguntou como é que surgiu a agricultura? Como é que foi que surgiu a ideia dos chás, de descobrir os chás? Quem foi? Foram os homens que descobriram a agricultura? Não, foram as mulheres que ficavam nas cavernas, né, cuidando dos seus bebês, jogavam as sementes. Né, e aí começaram a ver que aquilo crescia. Né. Então, a agricultura inicia a partir das mulheres. Né? As mulheres, porque elas ficavam... Muitas mulheres saíam para caçar quando podiam, tá? Junto com os homens. Né? Então, não tem essa, os homens saem para caçar. Não, as mulheres também. Mas, quando elas tinham bebês, elas ficavam. E elas jogavam as sementes. E descobriram a agricultura. E começaram a descobrir a importância, assim, o valor de algumas ervas, de algumas... Mas é tudo pela prática, Ai, pela sua internet experiência. tá ruim? Né? Eu não sei se é a minha ou se é a tua. O isso é que a gente tem que conhecer um pouco da história da humanidade e um pouco da história das mulheres. O primeiro tratado de obstetrícia é de uma mulher. O primeiro tratado de obstetrícia em 1600, próximo de 1600, eu não lembro exatamente o ano. Primeiro, aparece o nome dela? Não. Inclusive mudaram para um nome masculino que depois se descobriu que era uma mulher.
Então, assim, ei, vamos olhar para frente e ver o valor que a gente tem. E não é numa situação de competição, né? É Sim. numa situação de reconhecimento. Né? Da gente se reconhecer, reconhecer sua força, reconhecer que somos diferentes, reconhecer que nós precisamos de tempo para o nosso corpo. Não é possível uma mulher menstruar e não olhar e não dar o tempo para si, para poder, se houver com cólica, poder se dar esse tempo. Ah, o trabalho exige. O trabalho exige, mas reduz um pouco o ritmo. Ah, porque tem que ter produtividade. É verdade, é assim, o mundo está nessa loucura, que eu não sei para que tanta produtividade, né? E a gente esquece o mais importante, que o que importa é o ser humano, né? O capital vai fazer o que com tudo isso? Né? Acaba o planeta, fica o dinheiro e ninguém usou nada. Né? Então, pequenas conquistas. Ontem eu estava caminhando, saí com minha neta para passear, pequenininha. Outra estava com preguiça, porque estava de ressaca, foi dormir tarde, ela e a amiga. E aí fui passear com a pequenininha de carrinho, a gente passou por umas flores amarelas. E ela, vó, ela fala muito, ela tem 2 anos e meio, mas fala bastante. Flor amarela. Daí eu peguei, tu quer? Ela disse, eu quero. Ela pegou uma florzinha. Então, o que ela estava olhando? Ela estava olhando o ambiente, curtindo as flores amarelas. E daí ela olhou, sentiu a textura, sentiu para ver se tinha cheiro, né? Cheirou. E aí depois me deu a flor amarela para você, vovó. Daí me deu a florzinha amarela. Andou de balanço mais alto. Eu segurando ela um pouco mais alto, andando de balanço. A risada era imensa, era pura alegria de estar naquele balanço. Quando foi a última vez que vocês andaram de balanço? Né? Sim. Tem coisa melhor, assim, para mim, assim, e há um tempo atrás eu fui num lugar que tem um balanço enorme, é um lugar muito alto, então tu tem a sensação nesse balanço de que tu vai no infinito, né? Porque como ele é alto, e daí em seguida em seguida nem tão em seguida, mas no balanço tu tem a sensação de que tu tá no ar. Nossa, que coisa boa andar nesse balanço. Não é bom? Não é pequenininho? Não é uma coisa simples? Sim. E tão bom andar de balanço, né? Quem tem perto criança, com certeza tem esses pequenos momentos diariamente, né? Quem não tem, tem que descobrir em si esses pequenos prazeres e esse olhar para coisas tão, né? Qualquer coisa que seja, É. né? Andar, por exemplo, andar de bicicleta. Né? Nossa, toda vez eu me sinto, nossa, um passarinho. Que coisa bem Muito, boa, né? muito. Sim. É andar de balanço, pequenas coisas. Ah, não tem. Eu tenho uma amiga que ela não tem filhos e ela adora filme infantil. Antes ela arrumava sobrinho, filha de amiga, para poder ir olhar os filmes. Aí ela se deu conta que ela tem mais que ir, entendeu? Vai lá e olha, é maravilhoso, né? E olhar um filme, sei lá, da Disney, não importa, né? Encantada, por exemplo, é um filme que fala da casa, da família, da vida, né? Então, Sim. assim, tá tudo bem? São essas pequenas coisas do cotidiano que a gente tem que aprender a valorar. Ah, hoje eu vou andar 2 quadras a mais, ou 3, vou pegar o metrô ou o ônibus na outra parada. E observa o lugar por onde está andando. Olha, vê, escuta, né? Sente a sua passada, sente como está o corpo, né? Entre em contato consigo mesma. Né? Faz uma meditação. O teu programa, quantas vezes tu nos dá a possibilidade de aprender a respirar? Né? De meditar ao final, de agradecer pelo dia. É isso? Pequenas coisinhas, pequenas vitórias que nos trazem alegria. Ninguém é feliz o tempo todo.
Felicidade é isso, gotinhas, né? E as coisas ruins que cheguem de uma vez só, que é pra gente resolver logo. Né? E a felicidade a gente vai estendendo, né? Em gotinhas, que dura muito mais. Travando bastante. Eu tenho a sensação que a minha internet aqui, em princípio, tá boa, mas eu não sei qual que é. Enfim, eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário. Se tu quer falar o quê, Fernanda, que agora eu vou te escutar, porque eu falo muito. Não, eu nem quero falar nada depois dessa baita aula que eu vou falar o quê? Né? Não sei. O que tu quiser. Não, eu acho que tá. Eu acho que a gente, na verdade, pode fechar com algumas coisas já para colocar em prática, sabe? Em busca dessas pequenas gotinhas, eu acho que essas gotinhas de felicidade foram uma, uma ideia aí linda, assim, né? E como vocês conseguem ativar essas gotinhas de felicidade? Busquem isso, né? No dia a dia de vocês. Outra coisa, eu acho que a questão do invisível, isso também é muito forte. Então, a mulher muitas vezes se torna invisível para si e para os outros. Então, quando eu vejo as minhas alunas, principalmente as mulheres que ainda não são minhas alunas, e elas se queixam desse comportamento hoje, é porque realmente elas estão nesse estado de invisibilidade. E ela não está conseguindo, quando elas colocam lá que elas se inscrevem ou elas querem participar, eu vejo que está tendo uma ação. Né? Eu quero. Não sabe como, mas vai. E eu acho que o corpo ele é um grande espelho, ele é uma grande ferramenta para você se reconectar, né? Então, eu acho que é uma forma. E outra coisa muito importante que você falou, eu acho que é a questão das gotinhas da invisibilidade e do grupo. Na verdade, da mulher, ela buscar isso, né? É que mulheres precisam estar com outras mulheres, né? As pesquisas mostram isso, né? Sim. Que as mulheres vivem muito bem sem estar em parceria, casadas, né? Enfim. Mas elas precisam de amigas. O que traz, assim, alívio é esse compartilhar com amigas. As mulheres precisam de amigas. E Né? buscar nessas amigas, na verdade, uma rede de apoio e parar mesmo com essa coisa da mulher, às vezes, ser muito, né, de ficar no atrito, de ficar na competição, na comparação, e realmente se permitir. Mas, Fernanda, essa competição, ela tem muito a ver com a questão do corpo objetificado. Porque, em geral, a crítica ela vai muito mais na direção do corpo do que das questões, digamos assim, de personalidade dessa mulher. Né? Elas vão na direção do corpo. Né? Do corpo que não é perfeito, ou do corpo que não sei o quê. Agora, no carnaval, a gente viu isso direto. Entendeu? Então, assim, não, né? Isso é a manifestação da objetificação do corpo. O corpo não é um objeto. Né? O corpo é o que nos coloca no mundo. O que seria da nossa mente sem o corpo? Não existe essa possibilidade. Né? Então, o corpo não é um objeto. Né? Um objeto que oferece prazer ao outro. O corpo é seu, é o seu lugar, é o que te dá espaço no mundo. Né? E a gente tem que olhar esse corpo desta maneira. Este corpo é o meu espaço. Né? Tem a lei, né? Que dois objetos não ocupam o mesmo espaço. Né? Então, o corpo é o espaço.
Não te permita ser... Mulheres não podem se permitir ser invisíveis. A gente pode até ser invisível, e eu estou dizendo isso porque eu percebo, na medida em que eu vou envelhecendo, né, a invisibilidade ela vai existindo. Ela é perceptível e está tudo bem. A gente vive numa sociedade que não percebe o que pode ganhar com o saber, né? Porque prioriza o ter. Tudo bem, eu tenho consciência disso. Então tá tudo certo. Mas o que eu não posso permitir é que eu me torne invisível para mim mesma. E as mulheres rapidamente se tornam invisíveis. Porque é mãe, porque tem que dar conta do marido, depois tem que dar conta dos pais, depois tem que dar conta do trabalho, depois tem que dar conta de toda uma questão social. Não dá. E o que eu acho legal na tua proposta de programa é que a gente deixa de ser invisível. Talvez tu não te dei conta, talvez tu não tivesse te dado conta quando tu fez o programa. Mas tu retira da invisibilidade de si mesma, né? Uhum. E isso eu acho que é um grande valor. A parte das questões corporais, como eu disse, das pequenas conquistas, né? De poder fazer um roll-up sem precisar do apoio, né? De poder me abaixar sem sentir dor, de não ter dor nas costas. Gente, isso são conquistas, né? E eu estou ocupando o meu espaço no mundo. Eu não tenho que andar assim. Eu tenho que andar assim. Sim. Eu não tenho que me esconder. E na verdade, do movimento do corpo, eu estava falando isso para as minhas alunas, né? Que agora elas estão aprendendo recursos de como elas querem se colocar diante as situações do dia a dia delas. Então, se eu estou triste, eu posso sim entrar numa postura corporal e ficar nesse padrão triste. Mas aí eu tenho consciência de que se eu movimentar, eu consigo sair automaticamente desse padrão. E aí eu cresço. Então, elas ficaram me olhando assim, do tipo, nossa, não fazia sentido isso, né? Então, eu consigo ir para onde eu quero ir, ou canalizar com determinada emoção ou energia conforme o movimento do meu corpo. Sim. Então, né? E aí você fala, caramba, você tá aí se sentindo, né, para baixo, Coloca o seu corpo num outro movimento. Você vai perceber isso assim. Gotinhas de felicidade. E assim, tá triste. Ok, quem não fica triste? Sim. Sim. Acolha, sabe? Acolher o que a gente sente é de uma importância enorme. Se acolher. Mulher está muito acostumada a acolher o outro, né? Porque como tudo muito para dentro, então acolhe muito rapidamente o Uhum. outro. Não precisa ser mãe para isso, tá? Não, não é. Isso é das mulheres, né? Do mundo feminino, este acolher. Se faz isso com o outro, faça consigo mesma, Sim. né? Se acolha. É assim, o que eu diria assim, se acolha e experimente gotas de felicidade. Saia da invisibilidade. Até rimou. Né? Bom, gente, eu vou ter que atender daqui a pouquinho. Sim, não, eu acho que dá Então, suficiente. Maravilha. agradeço por demais, por demais. Eu que Me dá uma oportunidade de falar e eu vou. eu vou tirar uma foto, deixa eu só te desativar aqui. E aí, pessoal, eu vou pôr esse vídeo, vai ficar salvo lá no meu feed. E eu quero que vocês comentem depois sobre essa live. 1, 2, 3 e. Pronto. Essa foto vai estar lá, hein? Fernanda, alguém perguntou alguma coisa ali, eu não sei se a pessoa precisa, ela pode me mandar um direct. Se alguém tem pergunta, entre no Saúde da Alma e manda um direct. Eu vou responder tranquilamente, tá?
Ou Ó, me procura lá no Carla Nilan, underline, é só psicóloga. aqui em cima, ó. Aqui em cima, pessoal, tem o título da live. Se vocês clicarem ali, vai aparecer o Insta da Carla. Aí vocês podem seguir, certo? Isso, o meu tá fechado ainda, mas eu prometo que eu vou abrir, vou ter que dar um jeito. Eu Eu acabo que, eu acabo deixando fechado, porque É, acaba que a gente coloca coisas de família e sim, aí... sim, Mas família faz parte, que nem diz uma amiga minha. Sim, claro. mas família faz parte da vida, né? Muito bem, Então, Carlinha. gente, agradeço por Eu que demais. agradeço. Muito bom, muito bom. Sempre bom conversar com você. Até amanhã. Eu vou abrir, gente. Tá, ele já tá fechado, sim, vou abrir. Muito bom. Tchau, gente. Beijos. Obrigada. Tchau, Bom dia. até amanhã. Tchau. Tchau, Carlinha. Muito bom, pessoal. Então, finalizo aqui com a Carla essa live. E lembrando que durante todos esses dias, do dia 6 ao dia 10, teremos convidadas. Então, amanhã teremos uma prática, uma vivência prática comigo, às 7h27. Quarta-feira, a gente tem a live do Dia Internacional da Mulher. E vamos refletir sobre o feminino, junto com a Sensei, a Monja Coen. Quinta-feira, nós temos uma outra live comigo, a Mulher e o seu autocuidado. E na sexta-feira, uma outra convidada, uma terapeuta, e ela vai falar sobre o sagrado feminino e como inserir essa energia, ativar essa energia em nós. Muito bom. Então, pessoal, obrigada. Carlinha, boa semana. Obrigada, viu? Tchau, gente.